rabanete pertence à família das Brassicaceae e à espécie Raphanus sativus, que contém dois tipos principais: os rabanetes pequenos, Raphanus sativus sativus, e os grandes rabanetes, Raphanus sativus niger. Existem variedades de verão, de outono e de inverno. Os pequenos rabanetes são geralmente brancos, rosa ou vermelhos, mas existem também variedades de cor amarela, cinza, roxa ou preta, com raízes um pouco mais compridas. Os grandes rabanetes são brancos, cor-de-rosa, roxos ou pretos, com raízes redondas ou alongadas de diferentes comprimentos. Polinização. As flores de rabanete são hermafroditas, o que significa que elas têm os órgãos sexuais masculinos e femininos. Mas a maioria das variedades são autoincompatíveis. O pólen de uma planta pode fecundar apenas flores de outra planta. Para uma boa frutificação, é preciso cultivar os rabanetes em grupos. É uma planta alógama e os insetos são um vetor de polinização. As flores de rabanete são brancas ou roxas. Elas produzem um néctar que atrai bastante as abelhas. Os cruzamentos são possíveis entre todas as variedades de rabanete, inclusive entre as duas subespécies sativus e niger. Para garantir a pureza varietal, é recomendado deixar uma distância de 1 quilômetro entre duas variedades de rabanetes cultivados para as sementes. Essa distância pode ser reduzida a 500 metros se existir uma barreira natural, como árvores ou arbustos entre elas. Para cultivar duas variedades de rabanete da mesma horta, podemos utilizar as técnicas de isolamento varietal, com telas mosquiteiras abertas em dias alternados, ou com caixinhas de insetos polinizadores introduzidos debaixo de túnel fixo de tela mosquiteira. Consulte o vídeo sobre as técnicas de isolamento no primeiro DVD, ABC da produção de sementes. O ciclo do rabanete. Os pequenos rabanetes são plantas anuais. Uma semeadura precoce, início da primavera, permite colher sementes maduras no final do verão. Para 15 a 20 plantas porta-sementes, é bom fazer uma seleção a partir de 50 a 100 rabanetes que tiramos da terra para bem observar as suas características. Plantamos de volta os rabanetes selecionados, totalmente enterrados com uma distância de 25 centímetros entre as plantas na linha e 30 centímetros entre as linhas. Regamos generosamente. Os grandes rabanetes são plantas bianuais. Para a produção de sementes, eles são semeados no verão.
e tem que passar pelo inverno para florescer e formar as suas sementes na próxima primavera. No final do outono, os grandes rabanetes são tirados da terra e selecionados. A produção de sementes de rabanetes se faz em plantas sadias para as quais observamos todo o ciclo de desenvolvimento, o que possibilita conhecer todas as características, o tamanho, a cor, o vigor e o crescimento rápido da planta, a resistência às doenças e o florescimento precoce, a polpa macia e sem buracos, suaves ou ardidas. Cortamos as folhas sem machucar o colo da planta e conservamos as raízes em areia úmida ou em sacos plásticos de conservação. Elas vão passar o inverno no porão ou em local fresco, mais protegidas da geada. Durante o inverno, é necessário controlar o estado das raízes para eliminar aquelas que apodrecem ou estragam. Na primavera, replantamos os rabanetes na horta com uma distância de 25 centímetros na linha e de 30 centímetros entre as linhas. E regamos generosamente. As plantas porta-sementes podem alcançar uma altura de 1,5 metro a 2 metros. Por isso, é necessário tutorar as inflorescências. As sementes estão maduras quando as sílicas mudam de cor para o bege. Geralmente, os talos não ficam todos maduros ao mesmo tempo. Assim, para não perder sementes, podemos colher aos poucos, conforme a maturação das hastes florais. Podemos também colher a planta inteira antes da maturidade completa de todas as sementes. Para terminar o processo de maturação, é necessário secar bem as sílicas em um local seco e ventilado. Extração, limpeza, conservação. As sílicas dos rabanetes ficam prontas para extração quando podemos quebrá-las facilmente entre os dedos. Para a extração das sementes, podemos esmagar as sílicas com um rolo de cozinha. Podemos também encher um saco que batemos com um pau em uma superfície macia. Para quantidades maiores, podemos pisar nas sementes ou andar por cima com um veículo. As sílicas, que não abrem facilmente, contêm provavelmente sementes imaturas que não iriam germinar bem. Para a limpeza, temos que tirar as sujeiras grossas passando as sementes em uma peneira que deixa passar apenas o tamanho das sementes. Depois, utilizamos uma outra peneira para o contrário, segurar as sementes e deixar passar todas as sujeiras menores.
Por fim, é preciso passar as sementes ao vento, ou seja, fazer voar as sujeirinhas leves que ficaram, assoprando nas sementes ou utilizando o próprio vento. Colocamos sempre uma etiqueta com o nome da espécie, da variedade e o ano de colheita dentro do pacotinho de sementes, pois às vezes a inscrição fora do pacotinho se apaga. Para a conservação, colocamos as sementes de rabanete alguns dias no congelador para eliminar os parasitas. As sementes de rabanete têm uma capacidade germinativa média de 5 a 10 anos. Essa duração pode ser prolongada por uma conservação a baixa temperatura.